Olá! Hoje eu convidei uma amiga de muitos anos atrás para estar aqui com a gente e conversar um pouquinho sobre arte e psicologia. Essa pessoa é a Ana Paula Melchior Stahl-Schmidt, que é psicóloga, psicanalista e idealizadora do Sinfonia para Bebês. Então, bem-vinda, Ana. Tudo bem? Muito obrigada, Simone, tudo bem? Um prazer a gente estar conversando sobre temas que são muito caros para nós duas, né? É verdade. É Há verdade. muito tempo. É, até falando nisso, queria dizer para vocês, né, contar um pouquinho da nossa história, como é que a gente se conheceu. E Ana, tu vai me ajudando, né, fazer essa costura, porque faz muito tempo. Com Então, prazer. acho que foi final da década de 90. É. Outro século. Nossa, como tá velho. Bom, eu sou velho, né? Então, final do século passado, em 99, dentro de um projeto da professora Esther Baia, que era Música para Bebês, que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles implementaram naquele ano, né? Eu acho que Uhum. foi naquele ano, né? Não foi. É, sim, 98, 99 por aí, né? Uhum. E eu, como estudante de música, então, do Instituto de Artes, e a Ana, como doutoranda da psicologia da URGS, né? E foi É, ali na verdade, é educação. da educação, tá? É educação. Mas é que a professora Esther Bayer era psicóloga também, né? Sim, sim. Isso. E daí eu não sei como, mas a gente caiu juntas nos mesmos grupos e foi amor à primeira vista, porque a Verdade. partir dali a gente começou a compartilhar muita coisa. Acho que foram 2 anos que a gente conviveu, 1 ano e meio de trabalho, bem intensos, né, Ana? Uma grande parceria, né, Simone? Tanto de explorar, inventar coisas, como também de buscar recursos. Lembra? A gente foi para São Paulo fazer aquele curso de música para bebês, né? Fomos em Ah, busca do que era possível para entender é, o que a gente estava iniciando ali e pensar na melhor forma de é verdade. implementar novas atividades, né? E foi muito interessante porque a gente pega bem esse início, assim, não existia até aquele momento, por exemplo, se a gente voltar para 95, que são alguns anos antes, não existia essa perspectiva de se trabalhar com bebês tão cedo, a não ser que fosse dentro da musicoterapia, né, Ana? A não ser que fosse uma proposta de clínica, não uma proposta De educação. cultural ou lúdica, né? É, exatamente. Então, essa é a nossa caminhada juntos, só para vocês entenderem um pouco por que que o convite foi para a Ana. Bom, então, Ana, eu te convidei porque eu tenho percebido durante esse período que a gente está de quarentena, né, principalmente, agora ficou mais saliente, que alguns alunos têm trazido alguns recursos, como compor, criações, sejam elas musicais ou vocais, muito falando do tema que está se vivendo. E das angústias de não estar indo na escola, né, quando são crianças, ou os próprios Uhum. adultos. A gente observa assim, eu sentei e toquei porque, né, tu não pode sair, tu tá mais limitado, então a pessoa Uhum. começa a criar outros recursos em cima do instrumento. E junto com isso, eu me lembrei de uma fala, de um pensamento, não foi uma fala, foi uma fala interna, de um pensamento que eu tive alguns anos atrás, descendo do carro aqui em Taquara, que era o seguinte, não sei por que isso apareceu na minha cabeça, mas era, como é que uma pessoa pode viver sem ter um hobby artístico? Não estou falando de uma Uhum. profissão, mas sim um hobby, seja Uhum. tocar um instrumento, dançar, desenhar, pintar telas ou trabalhos manuais, escrever, algo que ligasse à arte. E daí observando esses meus alunos e vendo muito essa questão assim de usar como uma estratégia para organizar esses sentimentos, Ana, foi aí que surgiu essa vontade, então, de convidar para a gente ter essa conversa, para a gente poder
explicar um pouco o que acontece se a gente pensar psicologicamente, né? No funcionamento. Tu pode falar para nós um pouco sobre isso? Essa acho que é a pergunta que eu venho me fazendo há algumas décadas já, né? Assim, o que acontece, como é que a gente vive sem e por que a gente vive com, né? Por que a gente, como é que a gente pode pensar essa relação do ser humano com a arte? Então, uma das coisas que eu acho importante a gente considerar quando discute isso é que quando a gente fala de arte nesse contexto, a gente não está falando de uma forma artística elaborada. Lembra, Simone, de uma mãe que a gente entrevistou na época para a minha tese, né? E que ela falava, puxa, compor, então chama OSPA, né? Não é nesse sentido, não é uma forma artística, né, no sentido de que como isso vai ser pensado quando se tem todas as propriedades relativas a essa linguagem. É mais numa forma de fazer um uso que é muito especial para cada um, né? E é um pouco a isso que eu venho me dedicando já há algumas décadas e que a gente trabalhou um pouco pensando isso e que ainda é um tema que me intriga e que me ocupa, né? Em termos de pesquisa e de formação. Qual é a relação do ser humano com a arte? Por que a gente busca a arte? E o que a gente faz quando não tem esse recurso, né? Eu acho interessante, nesse sentido, comparar a música com outras possibilidades de expressão, porque a gente não vê as crianças, ou mesmo os adultos, tendo inibição em relação a pegar um pedaço de giz, ou de lápis de cera, ou de lápis de cor, e rabiscar uma coisa no papel. Mas em relação à música, a gente vê muitas vezes uma inibição. Apesar de tudo que a gente caminhou nesse sentido, ainda tem essa ideia assim de não sou músico, não tenho ouvido, né? Como se a música fosse restrita a alguns iluminados o e aí famoso fica essa dom, ideia né? O e um famoso pouco dom. a genialidade misturada com a loucura, né? Sim, total, total. Tipo, Deus não botou a Também mão aqui e disse, é é, tu, também, escolhido. se eu sou músico, eu posso fazer qualquer coisa, porque isso espera, né? Isso eu estou falando um pouco assim de imaginário social, mas isso acho que às vezes fica, né? Então, isso eu acho que é uma das primeiras coisas para a gente desconstruir e pensar na música, não como direito de alguns, mas como propriedade do ser humano em geral e que cada um, com os recursos que tem, possa explorar. Isso vale para a arte como um todo, mas eu acho que em algumas formas artísticas isso é mais, parece que mais tido como natural do que com a música, né? Então eu acho que isso é um aspecto importante, assim, da gente fazer marcar isso, né, da música como algo que qualquer um pode fazer uso. E se a gente começar a conversar com as pessoas a partir do momento que elas se despem um pouco dessa preocupação em dizer, tudo bem, eu gosto de música, mas eu não sei nada, a gente vê que, de modo geral, as pessoas têm uma relação intensa com a música. Sim. Seja lá tamborilando o dedo quando escutam uma coisa que agrada, ou de formas mais elaboradas mesmo, escutando uma música que gosta, enfim, né? E aí eu sempre lembro, Cantarolando. né? Acho que diferentes formas que cada um de nós pode fazer uso. E aí eu sempre lembro de uma frase do Didier Weil, que é um psicanalista francês, que comenta dessa possibilidade, assim, desse uso que a música faz de quase que nos possibilitar mais ser escutados do que escutar. E é interessante como, às vezes, determinadas obras nos provocam isso mesmo, né? Parece que algo ali escutou algo que é importante para nós e que parece que ninguém tinha escutado até então. Sim. Então, eu E acho que pode, são diferentes. Oi? e pode ser qualquer música, né? Assim, é aquela música Qualquer que te música. toca, né? Tanto que Exato. é aquilo Ele que te até usa toca. um conceito que é super interessante, que não é dele, mas ele usa bastante, que é a ideia da nota azul, que é essa nota que nos acerta na mosca, que a gente pode, quando a gente tem com uma determinada obra essa relação, a gente pode muitas vezes ouvir várias vezes a mesma obra, e qualquer um que gosta de música já teve essa experiência, né? Sim. Escutar até cansar, e ao mesmo tempo que a repetição nos traz algo de confortável, a gente não tem a sensação de algo monótono, parece que vem sempre algo de Não. novo na experiência, né?
Exato. Então, Por eu mais acho que que tu esse é um aspecto saiba, importante. desculpa, Ana, por mais que tu saiba detalhes de tanto que tu já escutou aquilo, né? É. E é aquele, realmente são aquelas músicas que marcam, que fazem parte desse teu universo, né? Que daí 20 anos depois tu vai lembrar daquela música profundamente, assim. Tu pode nunca mais ter escutado Uhum. e nunca mais ter pensado nela. Ela continua dentro Uhum. da gente circulando, né? Parece. Quem canta, por exemplo, chega a ter, eu não sei, né, assim, mas chega a ter muitas vezes a experiência de uma recordação que é corporal, né? Tu chega a respirar daquela mesma forma como tu respira, como, né? É uma lembrança que convoca o corpo, que implica o sujeito muito além de uma experiência mnêmica, né? Parece que Uhum. tem toda uma integração ali junto. Então, acho que isso é importante. E uma das coisas que eu fico muito, que me toca, assim, que muitas vezes eu me vejo pensando nisso, claro, eu penso nessa relação do ser humano com a música a partir da psicanálise, mas a partir da psicanálise tem diferentes formas também da gente pensar nisso, né? O Freud tinha muita ideia, assim, da música como sublimação, quer dizer, quando a gente tem uma questão que a gente não consegue dar conta, então a gente usa a arte, né? Assim, a Uhum. ideia dele em relação à arte, não especificamente só com a música, com a arte em Sim. geral era por aí. Mas alguns autores depois dele têm ideias que eu acho muito bonitas em relação à música, que é justamente de nos fazer entender isso que nos toca por mais além da palavra, né? Que nos toca algo muito, nos toca muito porque nos remete a algo muito inicial nas nossas vidas e que é justamente essa relação com as mães, com as nossas mães, ou quem fez a função materna, pode não ser necessariamente a mãe biológica, né? Mas que com que se desenvolveu lá no início, que o Winnicott vai chamar de espaço potencial, ele vai dizer que ali nasce a criatividade verdadeira, a criatividade que não tem só a ver com a arte, tem a ver com a vida, né? Tem a ver com Sim. ter uma forma autêntica de viver a vida. E Uhum. isso vai se alargar no futuro. E aí vai abranger a arte e todas as variações que a gente pode pensar como próprias de cada sujeito com a sua cultura. A Sim. arte, a filosofia, sei lá, a religião, né? Que ele vai Uhum. entender que estão para além da possibilidade de explicação. Então, para a possibilidade de a gente realmente viver a vida de uma forma autêntica e criativa. E aí, né, Simone, não sei se tu lembra disso, mas uma das coisas que fez questão para nós na época do início do Música para Bebês foi justamente a procura enorme que teve. Lembra? No início a Sim. Esther abriu 2 grupos, Sim. E depois tinham 10 estourou. vagas, né? Teve 70 bebês de fila de espera. Sim. Então a gente vê que isso que tem a ver lá com o início da vida e que passa por uma musicalidade que não é só música, forma artística, é musicalidade que está no choro, está na voz. Isso tem muito significado, né? Isso é muito potente, tem uma intensidade muito grande na vida das pessoas. Então, muito legal de pensar isso, que é muito além a música, um potencial muito maior do que o deleite apenas da Hum. arte, né? Eu sempre penso numa analogia que eu acho bonito assim, pensar isso, que é uma relação da música com o brincar, da arte de modo geral com o brincar. E a gente pensa o brincar como algo próprio da infância, mas para os Uhum. adultos, essas diferentes e mais ou menos sofisticadas, mas essas diferentes formas de brincar também são importantes, né? E aí eu sempre lembro de uma fala do Winnicott, que né, um psicanalista Uhum. inglês que estudou muito sobre o brincar, trabalhou com milhares de mães e bebês, ele era pediatra também. E ele diz isso, que o brincar pode ter finalidades várias, terapêuticas, pedagógicas, etc, etc, mas que ele é importante como fim em si mesmo. E eu acho que Uhum. a música a gente pode pensar exatamente dessa mesma forma. A gente pode pensar numa série de funções para a música, inclusive terapêuticas mesmo, Uhum. né, pedagógicas, enfim, tem uma série de. A gente poderia citar aqui 1000 efeitos em vários aspectos da nossa vida que a música pode ter, mas que ela seja importante, antes de tudo, como fim em si mesmo. Né? É verdade. Para cada um, o que cada um pode, digamos, produzir para si a partir dessa experiência.
com a música ou com outras formas artísticas também, né? É isso, acho que a gente possa pensar com esse olhar mais aberto para todas as artes, né? E não só com um fim de performance. Exatamente. Então tá, Ana. Fim de uso para a vida, né? Exato. Bem maior do que isso. É que a gente também está muito inserido numa cultura, né? Que tudo é performático, né? Para que serve, né? Exato. É para te ser o primeiro em alguma coisa, o primeiro lugar em alguma coisa, ou mais ou menos por aí, né? Então, Ana, te agradeço muito por ter aceito o convite. Foi muito bom te escutar, como sempre, e foi muito bom porque a gente riu bastante, né? Apesar de a gente conviver há muito tempo, fazia um bom tempo que a gente não estava se vendo, a gente tinha programado isso para o início do ano passado acabou não dando. Então, tá aí a pandemia promovendo mais uma vez um encontro que foi muito bom. Fiquei muito feliz, Ana, e que espero que a gente possa trocar muitas vezes ainda. Amém! Foi um grande prazer e te agradeço muito o convite, porque para mim é um grande prazer a gente conversar, né? Conversar sobre esse tema e contigo, Simone, que foi alguém que, né, desde o início, assim, da minha caminhada, digamos, em relação a essas questões, sempre esteve muito próximo e sempre foi uma grande parceira nessas trocas, né? Me lembro que a gente discutia e divagava muito também, né? E brincava muito montando aquelas aulas, porque a gente testava tudo. A gente se divertia muito, acho que isso é importante também, né? Para nós sempre Sim. foi, até hoje, o Sinfonia de Bebês para mim também, assim, é um momento que também é divertido para nós, né? Sempre foi também uma grande fonte de diversão para nós. Né? Uma diversão séria, mas uma diversão. Uma diversão comprometida. Exato. Levada a sério, né? Então tá, Ana. Obrigada, viu? Muito obrigada pela tua participação. Então, ficamos por aqui. Um beijo, Grande pessoal. abraço. Beijo.